quando você pastoreia, né? Ou quando você cuida de pessoas, tem muita gente com problema de mágoa. Boa. E o perdão traz cura. E às vezes tem gente que está doente fisicamente, e às vezes falta de perdão, não é isso? Acontece. Acontece bastante. E é difícil a gente conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas não conseguem conectar isso. Elas acham que doença é doença, perdão é outra coisa, o Senhor quer me curar e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não sabem que quando se trata de cura, tanto física quanto da alma, né? As duas. Se tiver a questão da falta do perdão, a questão de mágoa, rancor, ira, ódio, isso com certeza vai atrapalhar e muito, e pode ser que a pessoa não receba. Acontece da pessoa não receber. Acontece da pessoa receber e no mesmo dia perder a cura. Você já deve ter visto isso. É porque alguma coisa na emoção dela não foi tratada. Então a gente confronta ali. No mundo físico acontece, mas aí depois, como ela não resolveu a causa, que é o que está levando isso, é o coração dela, então aquela enfermidade acaba voltando. Eu já vi casos de pessoas que se decepcionaram com Deus. Olha só a falta de conhecimento. A pessoa foi curada, e aí ela perdeu a cura. E aí ela pensou, então Deus não me curou nada. Ela ficou decepcionada com Deus e desviou da igreja. Porque não tem um ensino, né? O conhecimento, né? E a palavra do Senhor fala, né? Oséias 4:6, né? O meu povo erra porque lhe falta conhecimento. A maioria fala desse versículo. Mas aí o versículo 7, ele fala uma palavra bem dura, que poucos falam. O Senhor fala assim, ó. Porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeitarei vocês, como meus sacerdotes. Olha que forte. Então assim, você rejeitar aprender com um homem de Deus, com uma mulher de Deus que já sabe, que já se move. Porque Deus vai me ensinar, sabe? Sozinho. E Deus não faz isso. O Senhor apenas dá comandos para nós. A gente tem que pegar esse comando e executar passos para viver o propósito, né? E aí a gente fica nessa que o Espírito Santo vai ensinar tudo. E é verdade, a gente sabe. Os profetas que ouvem o Espírito Santo podem perguntar, pô, você que é profeta do Senhor, você sabe que você ouve comandos do Espírito Santo. Filho, faz isso. É isso e acabou. Ele não fala como você vai fazer isso. Filho, vai lá e dá um abraço na ciclana. Aí você vai lá e você não sabe o que vai acontecer. Ele não fica falando, um abraço assim, depois você fala isso, fala aquilo. Ele não sabe nem o que ele vai falar. O profeta, ele chega lá, você que é profeta vai se familiarizar com o que eu estou dizendo. O profeta chega para entregar e muitas vezes ele não tem o conhecimento completo daquilo que ele vai falar. Ele tem uma palavra. E na medida que ele fala uma palavra, o Senhor dá a segunda palavra. Na medida que ele fala a segunda palavra, o Senhor dá a terceira palavra. Então, o reino de Deus, como Hebreus 11:6, se move pela fé. A fé agrada o Senhor. Quando você se move pela fé, agradou o Senhor, ele te entrega o segundo conteúdo. Agora, se a pessoa fica esperando vir tudo de uma vez para ela ir, ela não vai. Então, o Senhor vai dando sempre alguns toques, né, a respeito disso. E aí, quando a gente compreende o poder desse perdão, teve uma situação interessante que eu não me esqueço dessa ministração de cura. Era uma senhora e ela já tinha vindo receber oração comigo com relação a perder, né? E ela tinha recebido a cura na hora, ela foi embora para casa. Quando chegou em casa, ela perdeu a cura. Só que qual que a culpa é de quem? De Deus. Do ministro ou de Deus, né? Nunca. De Deus ou é o pastor? Do pastor, ou é o pastor que orou mal feito, orou pela metade, orou fraco, não foi oração forte, quem fala, né? A oração forte e a oração fraca. Então, aí coloca isso, né? Aí eu fiquei sabendo que voltou, né, a enfermidade dela. Aí eu falei, poxa, e aí a gente que vai questionar, né? A gente fica assim, meu Deus, e aí, né? E aí a gente vai aprendendo, pesquisando por que acontece isso, aquilo, vamos aprendendo com o Senhor, né? E com os ministros, homens de Deus. E aí, o que aconteceu? Ela acabou voltando com a enfermidade, fiquei sabendo e ficou elas por ela. Falei, eu não vou falar mais nada, né? Continuei a minha vida, fui orando por outras pessoas, o Senhor foi trabalhando, curando ali, curando aqui. Um belo dia ela voltou, de novo com o mesmo problema. Ela falou, olha, eu tô com esse problema aqui
ainda, e aquela vez você orou, saiu, mas depois voltou e tal. E o meu problema é assim, eu tenho uma dor muito grande aqui, é bursite, alguma coisa assim. E o meu braço eu só consigo levantar até aqui. Então, os serviços da minha casa, de pendurar um negócio, de, né, colocar uma roupa e tal, eu não consigo fazer. Porque o meu braço só vem até aqui. Aí eu falei, amém. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, pergunta pra ela se ela já liberou perdão. Aí eu fui e perguntei pra ela, a senhora já liberou perdão? Aí ela, lógico que eu liberei. Já liberei perdão, sim, não tem mais nada, já tá tudo liberado. Aí o Espírito Santo falou assim, então fala pra ela liberar agora. Fala pra ela fazer agora na tua frente. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, então agora a senhora, já que a senhora já liberou mesmo, o que que tem a senhora fazendo, né, comigo, né? Então aqui, dá a mãozinha aqui pra mim. Peguei a mão dela, olha aqui no meu olho. Fala o nome do fulano. Aí ela, fulano de tal, eu libero, perdão, tal, 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 tal. Aí na hora que ela começou a falar isso, pastor, ela começou a chorar. Ou seja, não tinha liberado por completo. Se ainda mexia com as emoções dela, é porque ainda não estava liberado por completo. E quando ela começou a chorar e terminamos a oração, aí tal, esperei ela se acalmar, eu falei, então, agora a senhora estava falando que a senhora não consegue mais levantar o braço, né? Então vamos orar. Ela, eu não consigo levantar o braço. Aí fez assim, ó. Aí ela já foi curada imediatamente, só de liberar o perdão. Não precisou oração mais. Olha o poder do perdão. Ou seja, a cura já estava dada, só que faltava ela resolver o emocional dela. E nós tivemos essa experiência e ficou muito claro para mim o poder disso. Muito claro e muito forte numa experiência ali na frente de todo mundo, né? E não precisou orar mais nada. Não teve oração. Tem um pastor lá na Argentina que ele é muito usado em cura nas cruzadas dele. Não, ele é muito usado na libertação, mas tem em cura também. E aí ele diz que 70% das curas físicas, que tem um momento lá na cruzada que ele fazia, o momento do perdão. Ele ensinava sobre o perdão e chamava para frente, vem aqui perdoar, tá? E aí diz que naquele momento que as pessoas estavam liberando o perdão, era curado fisicamente. Já começava. Já começava. Exatamente. Antes mesmo de orar, de tudo, liberar o perdão. Então você que está enfermo aí, às vezes está enfermo porque ainda não perdoou de fato. Libera o perdão que talvez vai ter cura física, cura emocional Glória a Deus. e espiritual para sua vida. É verdade. Libere perdão, não guarda aí no seu coração. E já começa agora, né, pastor? Começa Já agora. começa agora, já pensa na pessoa, já libera, porque daqui a pouco nós vamos orar por cura e você já pode receber aí o teu milagre, em nome de Jesus, já entendendo esse processo. Só para você saber, para você achar que não fique nas minhas palavras, Salmo 103, verso 3 diz assim, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Percebe que perdoar as iniquidades e sarar as enfermidades está no mesmo versículo. Porque está conectado aí. Então isso é fundamental e é um conhecimento que as pessoas não têm. E aí ela se frustra porque ela não é curada, mas ela não sabe que o problema é o coração dela, que está sujinho. É verdade. Né? E aí precisa de humildade para poder fazer esse tipo de quebrantamento aí e perdoar, liberar perdão e entender que o perdão tem muito mais a ver com você do que com a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não perdoa por causa disso, né? Ela olha assim para outra pessoa e fala assim, mas ela não merece, né? Aquela pessoa não merece, olha o que ela fez comigo. Mas o perdão não se trata do outro, se trata de você. Quem tá sofrendo é você. Quem tá com peso espiritual, ou enfermo, ou triste, ou com ferida na alma, depressão, tristeza, é você que tá. Então, é você que precisa liberar o perdão e tirar isso tudo do teu coração. É uma coisa muito interessante que o Senhor me revelou. Você vê que a oração do Pai Nosso, de Mateus 6, né? Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No meio da oração ele fala isso. Aí, beleza. Quando termina a oração, ele só repete uma coisa. Porque se perdoardes os pecados, os seus também serão perdoados. Jesus podia ter repetido, falar do pão de novo, podia ter falado do livramento de novo, podia falar de livrar da tentação de novo, podia ter falado de qualquer coisa. Mas a única coisa que ele repetiu depois da oração do Pai Nosso foi, porque se vocês não perdoardes os pecados, vocês também não serão perdoados. Porque isso é muito importante. E sem perdão não tem cura, sem perdão não tem libertação, sem perdão não tem cura da alma, não tem. Você está devendo, tem coisa presa no mundo espiritual. Então isso é muito forte e é pouco ministrado isso, né? Mas muito legal também o que o senhor falou aí da ministração do homem de Deus lá na Argentina, né? É verdade. E pastor,
no seu ministério de cura, você ganhou ferramentas, não sei se a palavra certa é ferramenta, mas uma equipe, vamos dizer assim, equipe angelical, equipe de anjos, que até que faz cirurgias. Conta aí como é isso que está acontecendo, acontece no seu ministério. Sim. Foi uma coisa assim meio... como que eu posso dizer? Fluiu, né? Aconteceu. Eu não tive muito aprendizado sobre anjos, né? Que nem que o senhor falou aí, né? Ficou um negócio... Que a equipe, né? A equipe é extraordinário, né? Já estão pondo bastante, né? E é realmente, né? É assim que a gente se sente, né? Realmente parece que a gente tá em equipe sempre, estamos acompanhados, né? Parece que... E é extraordinário isso. Aonde a gente vai, a gente sente a presença deles, escuta os comandos, sente o cheiro deles, sente o vento deles. Então, tem sido extraordinário. E tem um testemunho, né? Que foi a primeira vez que eu ministrei a cura pelos anjos, né? E eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Muitas coisas, o Espírito Santo também nos ensina ali, né? É uma coisa que o apóstolo Ricardo ensina. E é interessante, às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o meu ministério? Qual que é o meu chamado? Né? E aí ele responde assim, você vai descobrir o seu ministério, o seu chamado trabalhando, fazendo. Não vai ser alguém que vai olhar pra você e vai falar, o seu ministério... Porque até isso pode até acontecer, a pessoa saber o teu chamado. Mas uma coisa é o outro saber, outra coisa é você mesmo ter a convicção do que Deus te chamou, né? Uma coisa é alguém falar pra você, olha, eu vejo isso em você, e você não se vê, né? Você que tá ouvindo a gente. Outra coisa é você mesmo ir se descobrindo, você mesmo ir vivendo ali, Deus te mostrando. Quando você coloca a mão, aconteceu isso. Poxa, Deus deu isso pra mim. Você cita uma palavra, declara uma palavra. Poxa, Deus tem outra coisa aqui pra mim. E começa a acontecer, né? Então, comigo foi exatamente assim, né? Eu recebi tava num evento, num retiro, e eu recebi uma palavra de uma profeta que estava nesse retiro. E ela disse assim pra mim, pastor, eu tenho essa mensagem também até hoje. Eu tenho muitos registros, né? Eu tenho essa mensagem, muitas coisas que eu tô falando, se um dia alguém quiser ver, é só vir atrás de mim que eu mostro, tá? Ela mandou a mensagem pra mim, ela estava orando nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos. E ela estava orando e o Senhor levou ela e ela mandou uma mensagem pra mim de manhã. Eu tava passando por uma maior guerra espiritual naquele dia. Tava chorando de tanta batalha que eu tava, e o Senhor vem e me explica o porquê que eu tava passando na guerra. Aí ela vem e manda mensagem e fala assim, olha, o Senhor fala pra mim que ele tá liberando pra você um ministério de anjos cirurgiões. Tenho essa palavra. Anjos ministros de cura, cirurgiões. E eles já estão com você, só que você não sabe ministrar com eles. Você ainda não entende, mas o Senhor vai te ensinar. E eu guardei isso. Isso demorou mais de ano até acontecer a primeira ministração. E aí tava uma moça, né, que a gente ganhou para Jesus. E ela, como que aconteceu? Ela veio para Jesus de cadeira de roda. Ela sofreu uma queda. Isso também tá no meu canal. Tem 3 vídeos dela desde o começo, com os ferros passando na perna dela, tudo, aquela parte de pino, sabe? E aí, o que aconteceu? Ela tava sofrendo muito na vida e tal, dificuldade de relacionamento com o marido e tal, não sei o quê, e ela pegou e tomou um tombo de uma escada, ela foi descer pra trabalhar, na hora que ela caiu, ela arrebentou o pé dela todinho, e aí não deu, nem teve que fazer cirurgia. E aí, essa cirurgia encurtou a perna dela e tirou muitos movimentos. Então, a perna dela ficou 4, 5 centímetros de diferença uma da outra. E nesse tempo, eu acabei indo atrás dela, falei, preciso fazer alguma coisa por essa mulher pra tentar levar ela pra igreja, chamar ela pra Jesus, porque o diabo tá destruindo a vida dela. Vou tentar ver se ela me escuta. E aí eu fui, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Conseguimos ganhar ela pra Jesus, aí veio todo mundo, veio ela, veio marido, veio filho, veio nora, veio genro, fez uma leva.
E só que ela chegou na igreja, as primeiras vezes que ela entrou na igreja, ela entrou de cadeira de roda. Por causa desse processo. Aí o tempo foi passando e eu vendo algumas coisas de crescimento de membros. Vendo os caras, os grandes, né, os generais de Deus aí. E eu falei, quem sou eu, né? Só que eu vendo aquele sofrimento dela e ela muito triste pela perna dela e tal. E aí depois ela saiu da cadeira de roda e começou a andar de muleta. E foi de muleta e tal. E aí eu peguei e falei pra ela assim, quem sabe, né, filha? Um dia o Senhor pode fazer um milagre extraordinário na sua vida e a sua perna crescer. Aí ela, eu creio, amém, louvado seja Deus. Meu Deus, seria extraordinário, não sei o que, não sei o que e tal. E ficamos com isso daí. Só que eu não tive coragem, não sabia como fazer e foi. Aí passou tal. E aí ficamos com isso no coração. Ela no coração dela, que poderia acontecer isso um dia, e eu no meu coração. E aí depois as coisas de Deus continuaram acontecendo, as curas e tal, e foi passando. Deve ter demorado mais um ano, mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu com ela? Depois que ela saiu da muleta e tirou os pinos, tudo, ela andava mancando bastante. Então ela tinha complexo, ela é uma mulher, né? Questão de mulher, andar direitinho, parece aquela coisa maneta, né? Manca e tal. Então ela falava que tinha vergonha até de ir no banheiro na igreja. Ela falava e chorava, porque as pessoas todas viam ela mancando, então ela tinha muito complexo. E aí ela falou assim, só que ela falou no coração dela, ela falou assim, ó, eu nunca vou pedir pro Luciano orar. Eu não vou pedir. Eu vou falar pro Senhor o dia que tiver que fazer pra tocar no coração dele. E ela ficou com isso no coração, mas ela não me falou. E aí passou, tal, um dia eu fui lá na igreja, ministrei, preguei a palavra e tal. E aí, eu falo pra você, depois que acabou o culto, o pessoal foi embora e tal. É outra coisa que acontece muito comigo, pastor. Os maiores milagres acontecem depois do culto. É sempre assim, os maiores milagres acontecem depois do culto, o povo não tá mais lá. Eu não sei Mas se por que será? eu Será acredito. que só fica os fominha depois do culto? Pode ser, pode ser, pode ter várias coisas, né? Pode ser também que a incredulidade das pessoas atrapalha a operação, né? Aquela frequência que precisa ter uma frequência de fé. Então, eu sei disso, eu sei que comigo é assim. Na hora que, lógico, tem cultos que são extraordinários, mas os maiores milagres que eu vi o Senhor fazer foi quando tinha Pedro, Tiago e João, mesmo os três filhos do trovão lá, separados, e ali realmente acontece algo, coisas extraordinárias do Senhor mesmo. Comigo foi assim. Acredito que com alguns ministros do Senhor também é dessa maneira. Porque aí na hora do culto você tem aquela liturgia, tem hora para acabar. Então você não dá muita liberdade, né? Quando é culto normal, né? Das igrejas tradicionais que chamam a gente, porque eu sou pastor itinerante, eu chego, eu tenho que entrar no ritmo da igreja, né? Da igreja. E aí, beleza. Acabou o culto tal. Pastor, eu tava com a mochilinha minha nas costas já. Eu com a minha mochila nas costas do meu filho, minha esposa já, eu com a chave do carro na mão, e ela já indo tal. E aí, eu tinha orado por eles, oração normal, pra abençoar a casa deles, a família deles, a gente tava indo embora. Então vamos embora, tal. Aí na hora de ir embora, assim, passando do corredor pra chegar na porta da igreja, eu falei, e esse pé aí? Ela, tá assim. E aí eu já tinha aprendido algumas coisas, né? Já tinha me movido de algumas maneiras mais simples antes. E aí veio no meu coração. Fala pra ela sentar de novo. Aí tava na igreja eu, minha esposa, ela e o esposo dela e só. Nós quatro. Já tinha ido todo mundo embora. Não mais ninguém. Ah, e meu filho, né? Meu filho que fez essa filmagem. Eu tenho 3 vídeos dessa filmagem, gente. Tá no meu Instagram. No meu YouTube também tem. Algumas partes que a gente conseguiu pegar, né? Porque tem coisas que não tem jeito, é muito instantâneo ali. E aí eu peguei e falei assim, eu vou na fé, vou com tudo. E aí quando eu olhei, pastor, eu peguei os 2 pés assim, tava uma diferença desse tamanho assim, ó. Falei, meu Deus. E aí aquela perna dela toda machucada, né, toda ferida. E aí nós começamos a orar. E aí eu vi a perna dela começando a crescer. Só que o que acontece? Ela tinha a perna dela foi encurtada pela cirurgia, então imagina um monte de osso bolado, então ela não tinha o movimento do tornozelo assim, sabe? Era um tornozelo travado, duro. Então aí eu falei, aí veio no meu coração, ó, isso daí não é com você, isso aí é com os anjos.
Aí eu fiz primeiro a ministração, né, da perna dela esticar, a perna dela esticou, mas ainda faltou um pouquinho. Aí ela pegou e falou assim, ó, ela tá com mais fé que eu. Aí ela falou assim, ó, bom, seguinte, a perna já cresceu, beleza, tá certo, só que assim, eu não tenho movimento. Esse tornozelo não mexe. Eu preciso de movimento aqui. Ora aí pro movimento voltar. Eu falei, meu Deus, agora aí. Mas de verdade, diante do Senhor. Aqui pra nós, né? A Miriam vai estar assistindo isso aí agora, você vai saber como é que eu tava aquele dia. E aí eu falei assim, dentro de mim, falei, Senhor, como que eu oro isso? Como que eu faço isso agora? Porque praticamente a perna dela tinha que ser quebrada de novo. Porque o osso colou, né? Aquela cirurgia que o médico fez lá e ela não tem mais como recuperar aquele movimento. Eu tenho uma cirurgia de tendão de Aquiles e o meu movimento não é igual. Imagina de osso, que foi colado todo... Porque quando coloca aquele espino é que foi tudo dissolvido o osso, né? Ele não tem mais aquela... E aí, o que aconteceu? E aí eu não sabia o que falar, eu falei assim... Agora, esse daqui não é comigo, esse aqui é com os anjos. Aí eu só pedi. Falei, anjos do Senhor, toquem ela. Aí daqui a pouco a perna dela começou a ficar assim e o pé dela começou a tremer. Tremeu o pé dela e o pé dela aqui, reto aqui, muito tempo. Sabe que você ficar com a perna esticada muito tempo, você não aguenta, né? Aí eu fui e perguntei pra ela, como que você tá conseguindo ficar com a perna esticada assim? Ela, não sou eu. Eles estão segurando a minha perna. E aí o pé dela tremendo e ela começou a sentir dor, falando em língua, sentindo dor. E aí os anjos pegaram e começaram a torcer o pé dela pra trás pra ela deitar no chão. Aí a gente foi, aí o Espírito Santo falou no meu coração, deitar ela. Pegamos ela, deitamos ela no chão. E aí começou aquele processo de movimentação na perna dela e ela sentindo dor e sentindo os anjos ali. Ela sentiu, porque ela é profeta também, tem visão aberta, ela sentia. Ela falou, será que ela falou que são 3 ou são 2 que tava aquele dia? Eu acho que são 2 que ela falou, 2 ou 3. E aí ela ouvia, eles estão aqui, eles estão mexendo, eles estão falando isso, estão falando aquilo. Então ela ouvia os comandos dos anjos ali, e aí ela foi se permitindo acontecer, até que chegou uma hora que ela falou assim, eles estão indo embora. E aí terminou a ministração, quando eu olhei, as pernas dela já estavam toda alinhada. E aí tem o vídeo lá, ela andando, abaixando, fazendo um movimento que não podia fazer. Voltou. Começou a falar, eu não fazia isso, eu não conseguia abaixar assim. Ela não agachava, né? Porque o tornozelo, ele tem que fazer esse movimento, né? Bem forte, assim. Quando você agacha, né? O tornozelo, ele tá normal aqui, ele faz assim quando você agacha, né? E aí ela não conseguia fazer. E aí ela vai, agacha, anda pra lá e pra cá. E o legal, porque como ela teve a cirurgia, a gente tem os exames. A gente tem o exame dela ósseo, do esqueleto dela, da perna mais curta. Tem o exame falando, ó, perna direita 40 centímetros, perna esquerda 36, um negócio assim. E aí tem o esqueleto dela assim, que a perna tá uma pra baixo e uma pra cima, assim, ó. Porque ela tinha realmente esse... Foi o jeito que ela ficou, né? Então foi extraordinário. E aí a gente vê agora ela, e eu falo pra ela, né? Minha irmã, todas as vezes que você caminha, cada passo que você dá é um glória a Deus na sua vida. Porque não tem como você esquecer isso. Onde você passa, você leva a glória de Deus. Toda hora que você dá uma pisada no chão, o nome do Senhor é glorificado. Então, e foi assim. Eu não sabia direito o que fazer. Foi um negócio meio assim, sem... Aprendendo na hora e pedindo misericórdia. E aí o Senhor faz, aí não sei quem que fica mais surpreso, se era eu junto berrando, e fala, meu Deus, o anjo tá segurando a perna dela. Eu falei, você tá entendendo? Você tá sendo operada por anjos. Ela, ai meu Deus, e tal, e falando em língua, sentindo a presença de Deus, tremendo toda lá. E foi extraordinário, e esse milagre aí foi mais um dos milagres que a gente viveu lá na igreja que a gente... Tem a aliança, né, dos nossos amigos e irmãos do Jardim da Glória, pastor Joel, a missionária Cláudia, onde a gente congregou por 10 anos e onde o Senhor tem nos honrado muito e muitos milagres eu vivi lá. E o Senhor tem muitas promessas para nós ainda naquele lugar lá. Então, isso daí foi extraordinário. Até deixei um versículo aqui para falar sobre essa questão. Mateus 4:23 diz assim, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Então isso é para nós, pastor. Para nós. É para nós. É para nós e para todo aquele que crê, né?